Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians vence o Coritiba e respira na tabela. O time mostra uma evolução na defesa, hein? Mas a partida ficou marcada por uma polêmica, mais uma, em relação à arbitragem. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já vamos falar sobre esse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando. Notícias, estatísticas, resultados e todas as informações do seu time do coração. Olha só, já tem os destaques do Campeonato Brasileiro, a vitória do líder Atlético Mineiro, a linda homenagem do Internacional para Diego Maradona, iluminando o Beira-Rio de azul, hein? As cores do rival, mas as cores da Argentina. O Palmeiras com a grande vitória sobre o Delfim do Equador, na Libertadores, a polêmica do VAR no empate do São Paulo com o Ceará, tudo isso e muito mais. Além de tudo isso, as grandes novidades do ano, a transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Francês e do Campeonato Alemão. A Bundesliga também. Então não perde tempo, vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Vencer era o importante, era fundamental para as duas equipes, né, que disputam a mesma coisa no campeonato. Corinthians e Coritiba disputam sair daquela zona da confusão, como gosta de dizer o técnico Vanderlei Luxemburgo. É aquela zona da degola, a zona do rebaixamento. O Corinthians estava a 2 pontos dessa situação. Agora, chegando aos 29 pontos, está a 5 pontos do primeiro colocado ali nessa zona, que é o Vasco da Gama. Mas também está a 5 pontos do G6, hoje o grupo de classificados à Libertadores. É claro que com esse jogo puxado do sábado para quarta-feira e com muitos jogos atrasados, muito vai acontecer. Essa tabela vai movimentar bastante. Mas o importante era somar pontos. O Corinthians, que hoje, nesta noite de quarta-feira, ocupa a 9ª colocação, sabe que possivelmente será ultrapassado na medida em que todos os seus concorrentes abaixo dele ali têm 22 jogos realizados. O Corinthians já realizou o seu 23º, ou seja, ele será ultrapassado em pontos, mas pontuar era fundamental. O Corinthians estava a 4 partidas sem vencer, mostrava uma evolução, veio de um grande jogo contra o Grêmio, de superação, com 2 jogadores a menos, aquela coisa toda, mas empatou, não venceu a partida, até porque realmente as circunstâncias seriam complicadas. Hoje contra o Coxa, exatamente um adversário direto ali naquela ponta de baixo, precisava ganhar e ganhou. O técnico Wagner Mancini consegue, aos pouquinhos, dá uma consistência defensiva para esse time que é de se elogiar. Tanto que a gente tem destacado jogadores, após as partidas do Timão, como defensores. Os principais destaques estão ali naquela linha. Hoje o Cássio sentiu no aquecimento, né, foi substituído pelo Walter, que fez mais um jogo muito seguro, né? E essa é a tranquilidade do Corinthians. Quando o Cássio, que voltou a recuperar os seus bons momentos, não pode estar em campo, o corintiano sabe que o Walter representa muito bem. Agora, os 2 laterais e a linha de defesa do Corinthians, olha, tá trabalhando muito bem. E isso me leva a crer que tem a ver com o sistema. Por quê? Vocês lembram do Fagner, muito mal tecnicamente, especialmente naquele período pós-Thiago Nunes com o Diego Coelho. Voltou a jogar um grande futebol. O Fábio Santos chegou e parece que nunca saiu do Corinthians, né? E também por ele fazer essa linha um pouco mais baixa, na medida em que o Mancini escalou o Piton numa segunda linha ofensiva, o Fábio Santos também faz um jogo de muita entrega, de muita aplicação tática, que ele preenche todos os espaços ali. O Gil, um monstro mais uma vez, e o Bruno Mendes. O Bruno Mendes se afirmando cada vez mais. Olha, eu acho que foi a primeira vitória que o Bruno Mendes conquistou vestindo a camisa corintiana. Ele era muito criticado por isso, né? Ele tinha 8, 9 jogos sem nunca ter vencido mesmo quando participava. Pois bem, hoje o Corinthians venceu e ele estava em campo. Não só estava em campo, como jogou muito. Então todos esses destaques, eles são justificados. O Marlon eu não acho que estava tão mal assim na defesa, especialmente no começo da era Wagner Mancini. Ele entra, substituindo o Danilo Avelar, que também já era um jogador ali da posição, já estava adaptado, aí o cara vem do Cruzeiro, e eu acho que ele cumpriu o papel dele, cometeu alguns erros individuais, mas não foi tão mal como muitas pessoas acham, pelo menos na minha avaliação. Agora o Bruno está mostrando que pode brigar por essa vaga, inclusive hoje para mim seria o titular, né, por esses 2 últimos jogos que ele fez ao lado do Gil. E tem o Gemerson, né? Ainda tem o Gemerson que recém chegou, contraiu a Covid e daqui a pouco está recuperado aí para poder
poder reforçar esse sistema defensivo que está cada vez melhor, está cada vez mais consistente. O Corinthians passa por mais um jogo sem sofrer gols, e isso é muito importante. Primeiro você fecha a casinha, você organiza esse sistema, você destrói para depois pensar em construir. E outro cara muito elogiado e que a gente merece, que a gente fale, que é o Gabriel, à frente da defesa, e não só sendo aquele jogador, como a gente está usando esse termo, da destruição. O Gabriel também está melhorando a sua qualidade no passe, a sua participação no setor ofensivo. Ele deu um chute de canhota maravilhoso no jogo, quase faz um golaço. Por quê? Porque com o Xavier, e acho que essa foi a ideia do Mancini, embora ele não tenha características semelhantes à do Camacho, do Cantillo, que são jogadores um pouco mais avançados, com o Xavier ele consegue se deslocar um pouco mais. E aí tem aparecido para combinar jogadas um pouco mais lá na frente. O Luan, mais uma vez, fez um jogo muito honesto, teve algumas jogadas até plasticamente bonitas, né? Numa que ele corta 2 jogadores do Coritiba na frente da área, a bola vai para a direita, mas a jogada não tem segmento. Esse trabalho de bola, né, dos meias com o Fagner funciona muito bem. E o Piton avançado numa segunda linha era muito, digamos, exigido, né, pela torcida, né? A torcida queria muito ver o Piton de ponta. Eu acho que ele não tem ainda essa qualidade do 1 contra 1, essa qualidade para ser um atacante, né? Ele pode ser um lateral numa segunda linha, muitos técnicos têm feito isso, né? Um jogador que pode centralizar, pode combinar no apoio, pode chegar mais à frente pela qualidade que tem pelo lado, mas ele não é esse jogador. O Everaldo, que não é nenhum craque, assim, quando ele entra no segundo tempo, eu acho que ele preenche melhor o setor. Mas eu entendo o teste do Wagner Mancini, eu só acho que não deu certo o Piton numa segunda linha. O Fábio Santos, para mim, titular absoluto da posição na lateral. E que quando ele tiver mais opções, por exemplo, essa vaga é do Otero, né, que não pôde jogar, o Ramiro também não tá jogando, eu acho que pelo lado direito ele seria uma opção. E o Jô, né, o Jô voltou, mas o Jô pouco acionado. O Jô, assim, fez um trabalho tático importante, de disputa de bola, de fazer o pivô, de chamar marcação, de usar a experiência, usar o corpo. Ele ainda está um pouco sem ritmo, diz ele, né, que melhorou muito fisicamente com esse período que ele ficou afastado e tudo mais. Então a gente espera que na sequência, porque se o Corinthians tem um jogador da qualidade do jogo, ele dá um cabeceio, né, logo no começo do jogo, bem perigoso. Mas foi só assim, foi menos acionado e não tem mais chances claras que a gente possa apontar do jogo. Embora a gente saiba da qualidade dele e se ele for melhor abastecido, isso vai funcionar. O Casares, o Mancini deixou para o segundo tempo, havia até uma possibilidade do Luan e Casares jogarem juntos, mas o Casares voltou agora de uma lesão, né? Então eu entendo dar uma minutagem menor para o equatoriano, que entrou segurando a bola, visivelmente o Corinthians buscava segurar o resultado naqueles minutos finais, né? Jogando pelo resultado mesmo, com o regulamento, era necessário, precisava garantir os 3 pontos. Foi arriscado porque o Coritiba pressionou mais nos minutos finais? Foi, mas não deixa de ser uma estratégia, até porque o sistema defensivo do Corinthians tem funcionado muito bem. O Casares entra, o Camacho entra depois, o Ederson também, como eu já falei do Everaldo, enfim. E o Gabriel Pereira, o menino que dá um chute, olha, esse menino se fala maravilhas dele na base e aos pouquinhos é bacana, né, que o Mancini vá dando corda, né, a base sempre salva, e se você não encontra soluções com o Everaldo, com o Mosquito, com o Cafu, com o Leonatel, bota a base para jogar, quem sabe ali pode ter um jogador que se sinta bem entre os profissionais e consiga resolver. Olha, quase que ele faz um golaço. Mas foi muito pouco tempo para a gente avaliar. Tomara que ele ganhe mais minutos lá na frente, até porque o Corinthians está precisando de qualidade do meio para frente. O Rony também eu acho que destoou um pouquinho. O Rony entrou ali junto com o Luan na armação ali. Eu acho que não foi um grande jogo dele, que estreou tão bem, né, ao lado do Xavier, né, quando promovido aí pelo Diego Coelho ainda, e depois o Coelho tirou os 2 do time, inexplicavelmente, mas aos pouquinhos eles vão encontrando espaço, vão amadurecendo, acho que também são jovens, estão tendo seus primeiros contatos aí com os profissionais, acho que faz parte desses experimentos. O Wagner Mancini está há pouco mais de um mês, então está começando um trabalho. Resumindo tudo isso, precisava ganhar. Agora, de que forma ganhou? Um pênalti, um gol de pênalti cobrado maravilhosamente pelo Fábio Santos, mas em que a bola bate na mão do Mailton, do Coritiba, num chute do Lucas Piton. Muita gente, muitos torcedores estão lembrando aquele lance bizarro
do pênalti marcado contra o América Mineiro, em que a bola bate no braço do Piton, em que o Piton não está nem olhando para a bola. Eu jamais marcaria pênalti naquela hipótese, porque não considero aquele movimento do Piton antinatural, com o braço aberto. Eu considero um movimento natural de corrida do Piton, que nem está prestando atenção, está na marcação do seu companheiro e não tem nenhuma intenção e não há um movimento de braço ou de mão em direção à bola. Pelo contrário, é da bola em direção à mão dele. Isso é que caracteriza que não seja pênalti. É o mesmo lance para mim do Mailton. Claro que de formas diferentes, né? Há um chute muito próximo em que o jogador está no movimento de disputa de corrida, o braço dele está ao lado e a bola bate na sua mão. Tem argumentos na regra para poder marcar o pênalti porque pode ter sido uma situação de bloqueio e o árbitro, assim como o VAR, podem ter entendido que esse braço, que eu não considero aberto, mas pode ser um movimento antinatural. Agora eu dei uma forçadinha na barra, porque eu não consigo enxergar como um movimento antinatural. Eu considero um movimento natural, e o movimento natural não é pênalti. Então assim, eu entendo que o torcedor deve estar pensando, mas aí compensa, né? Pô, marcaram tantos contra a gente que não eram, e aí agora, aí não vão marcar a favor da gente. O torcedor está liberado a pensar dessa forma, a gente tem que ser coerente na análise. Não achei pênalti do Lucas Piton contra o América Mineiro, não achei pênalti do Mailton hoje, e esse é o problema da arbitragem, a falta de critério, a falta de, digamos, uma questão objetividade, né, nessa interpretação da regra, que é vaga realmente, que dá essa margem. Infelizmente tem árbitros que marcariam e árbitros que não marcariam esse tipo de lance. Então a discussão vai seguir. Para mim não foi pênalti, para vocês. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, fala o que você achou do jogo, eu volto na próxima. Tchau!